Saúde mental é o grande tópico no século XXI. Será que todos temos depressão, TDAH e ansiedade? Será que estamos vivendo uma epidemia de diagnósticos? Esse e muito mais outros assuntos no React de hoje. Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um React. Dessa vez a gente vai lá pro canal Ponto em Comum. Será que falei o nome certo? Primeira vez que eu reajo o canal, não decorei o nome do canal, é Ponto em Comum. Por que todo mundo tem TDAH agora? E vamos usar esse react como desculpa para a gente falar sobre saúde mental, sobre biologia e tudo mais que der para encaixar. Então, bora que bora reagir a esse vídeo. Todo mundo hoje parece que tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por que isso? Há não tanto tempo atrás o TDAH era algo conhecido por poucas pessoas. E agora todo mundo já, pelo menos, ouviu falar do termo. Parece que todo mundo viu um vídeo ou leu um post que falava sobre o TDAH e aí acabou pensando que aquilo ajuda a descrever a sua própria personalidade. Ah, puxa vida, eu também não consigo me concentrar em nada e não paro quieto. Eu sou assim mesmo. KKKKK. Hashtag TDAH, hashtag saúde mental, hashtag vidas com TDAH importam. Pois é, o que não falta na internet são coisas explicando o que é TDAH, vídeos e posts feitos por pessoas que se identificam como portadoras de TDAH. O autodiagnóstico, né? Antes era o câncer. Antes, você ia pro Google, tudo que você tentava se autodiagnosticar. Peraí, deixa eu aumentar a qualidade do vídeo, né? Que ficou baixa a qualidade do vídeo. Chegava em câncer, uma hora ia chegar em câncer. Hoje é saúde mental. Hoje o autodiagnóstico é pra qualquer coisa de saúde mental. Identificam. Presta atenção. Porém, vale lembrar que isso não é uma banda ou um filme que você pode, ver uma vez e se identificar pra caramba com ele. Isso, na verdade, é um transtorno. E bem real. Pessoas que não sabem bem o que é o TDAH e nem sequer foram diagnosticadas por um profissional estão usando esse transtorno para descrever suas personalidades, como se fosse, sei lá, um signo da astrologia. Mas eu não vou nem começar a falar de astrologia aqui, até porque eu sou de peixes com ascendência em TDAH, então não é da minha índole. Ok, já deu pra entender esse ponto, mas o que exatamente seria o TDAH? Você por acaso já parou pra pensar na complexidade da mente humana e o seu envolvimento na saúde mental? É um negócio complicado. Hoje, mais do que nunca, vemos pessoas tentando atribuir diagnósticos umas às outras, e muito se fala a respeito de condições como os transtornos psiquiátricos. Não é incomum a gente abrir uma seção de comentários de diversas redes sociais e vermos pessoas se questionando umas às outras a respeito de uma possível condição de saúde. Eu, por exemplo, se eu ver uma doença na internet, eu já acho que eu tenho ela, por exemplo. É automático. Nós vemos, por exemplo, os comentários sobre crianças em que telespectadores questionam os pais se o seu filho tem alguma condição. E até podemos ver adultos que chegam a divulgar formas de se autodiagnosticar, sem, claro, nenhuma evidência ou ajuda de um profissional. Doideira isso. Um dos transtornos mais falados atualmente é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o famoso. E só pra vocês terem uma ideia, Eu acho que um dos fatores que ajuda muito isso é produção de conteúdo sem o editorial e meio que a falta de profissionalização de produção de conteúdo, tá ligado? Porque uma das coisas que eu já falei em vários vídeos também, em vários reacts, é a questão editorial. Você produzir conteúdo tendo uma profissionalidade e tendo o editorial do que você vai falar, tá ligado? Ah, quer dizer que tem conteúdos que são proibidos? Não. Todo assunto é permitido. O importante é como você vai se comunicar. Você vê muito isso com, por exemplo, eu cito 2 exemplos. E não é pra menosprezar ou por falar mal, mas conteúdo de dieta, o conteúdo de nutrição é essencial. Mas todo conteúdo de nutrição tinha que vir com alertas e sempre falando, ó, procure auxílio especializado. Mas não, tem muito conteúdo que vende a solução já pra você. Isso é um conteúdo irresponsável, tá ligado? Porque você não pode vender uma solução num vídeo vertical de 1 minuto pra todo mundo dentro da rede social. Os corpos não funcionam assim, por exemplo, na questão da nutrição. E cito outro exemplo que fala muito sobre isso, que é o Metaforando, cara. O Metaforando, ele fez um conteúdo que não é proibido, não é errado, mas muitas vezes foi bem irresponsável na maneira como ele estava se comunicando com as pessoas. Muitas vezes ele dava a entender que ia ensinar as pessoas a, por exemplo, a diagnosticar as outras, no sentido das emoções, então de doenças, né? Mas comunicação e profissionalização de conteúdo não necessariamente de, tipo, ser super burocrático.
mas pensar, tipo, o conteúdo com responsabilidade, assim como é um trabalho. Não pensar que a internet é campo sem lei, campo sem responsabilidade, campo sem editorial, né? Ideia, no Google Trends, a ferramenta do Google que fornece informações sobre a popularidade de termos de pesquisa. Bom, em 2023, o termo TDAH passou a mostrar picos de popularidade. O que será isso? Além disso, outras pesquisas relacionadas ao TDAH entraram em ascensão, como, por exemplo, quais são os 18 sintomas de TDAH e teste de TDAH online grátis. Não perca. É meio engraçado ver como as pessoas pesquisam coisas na internet, mas uma coisa é certa. Isso nos mostra como as pessoas estão interessadas, curiosas e até com medo desse assunto. Em uma tentativa de buscar mais informações a respeito do tema, é possível ver que muitos desses indivíduos acabam dando de cara com informações falsas, o que pode ser bem perigoso. Em um cenário em que a informação está ao alcance de tantos, é crucial discernir entre o conhecimento embasado e as desinformações que circulam por aí. Abre o olho! Entender de verdade o TDAH vai muito além do que simplesmente decifrar essa sopa de letrinhas e dar, sei lá, um cheque e uma lista de sintomas genéricos. Não é bem por aí. É sobre abrir as portas para a compreensão de aspectos complexos da cognição humana, redefinindo preconceitos e oferecendo apoio àqueles que enfrentam esse desafio diariamente. A importância de saber o que é o TDAH transcende as barreiras do estigma, incentivando uma sociedade mais inclusiva e empática. Olha que lindo. E hoje nós vamos te ajudar a entender como descobrir se você tem ou não TDAH, ou pelo menos entender melhor o que é esse transtorno. Ok, beleza. Então, começando. A primeira pergunta que talvez você possa se fazer é: será que isso que eu estou sentindo é um sintoma de uma condição que eu, como indivíduo, tenho, ou uma condição do mundo que nós vivemos? Vivemos em um contexto de redes sociais, uso de telas e de uma pressão gigante por produtividade. E para visualizar bem isso, imagine que um adolescente está na escola tendo uma aula fantástica sobre botânica? Enquanto o professor fala sobre gimnospermas e angiospermas, o adolescente percebe que o seu celular vibra e assim mostrando algumas notificações. Ao pegar o seu smartphone, o jovem entra no Instagram e nota que os seus stories estão cheios de reações e curtidas. No WhatsApp, o seu grupo de amigos está comentando uma nova fofoca, e no Twitter informações recentes sobre aquele reality show que você acompanha estão pipocando. É muita coisa acontecendo simplesmente. Então pode ser o assunto mais irado da botânica, mas não adianta, não tem como competir com isso com o seu celular. Não sei porque tem algo de muito irresistível de saber quantos ovos por dia come a Graciane Barbosa. Ela come muitos ovos. O que alguns podem pensar ser desatenção ou falta de envolvimento na aula pode na verdade estar relacionado com a forma como as telas e as redes sociais nos condicionam. Elas são desenvolvidas para que haja um grande engajamento e assim o algoritmo te prende. Eu fácil perco algumas horas com isso. Ou seja, nesse caso, não é que você tenha algum transtorno e precisa se tratar. Mas na verdade isso acontece só porque você vive num mundo que a sua atenção e a de basicamente todo mundo acabou ficando muito dividida, muito fragmentada, com tanta informação acontecendo. O que também não... É engraçado você ver isso na evolução da produção de conteúdo do YouTube. O YouTube nasce como uma rede social para você postar vídeos e era meio que um repositório pessoal. Se você pega canais muito antigos, se você tiver acesso, canais de 2006, você vai ver que a galera era tipo um livro de fotos. Colocava vídeos de aniversários, de parabéns, tudo mais. Daí depois o YouTube vira uma produção de conteúdo. Daí o que acontece? No começo era meio que você faz o que você quiser. Não tinha uma regra, era bagunça. Então você tinha sketch de humor, você tinha vídeo de opinião, você tinha vlog. Foi um dos primeiros fenômenos. Daí vlog disparou. Mas o YouTube ainda não tinha uma questão de tempo de vídeo. Daí foi evoluindo, foi pra gameplay. Daí na gameplay os vídeos começaram a ficar maiores. Então você tinha... Antes era vídeos de 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos. Gameplay começou a ter vídeo de meia hora, 40 minutos de gameplay. Vários professores de conteúdos faziam gameplay de 30 minutos. Depois, quando as gameplays caíram, o YouTube começou a dar atenção para vídeo de 10 minutos. Tanto que gerou um tempo, muitos canais que faziam vídeos curtos de 3, 4 minutos, sketches, começaram a morrer e ter que se reinovar e fazer vídeos cada vez maiores, porque o YouTube tava fechando que, tipo, meio que o algoritmo, as pessoas entenderam que 10 a 15 minutos era o tempo ideal pra fazer um vídeo, tá ligado? E isso matou vídeos longos também. Então não pode ser nem tão longo, nem tão curto.
Daí evoluiu, passou muitos anos, vídeos ficaram cada vez mais curtos. Daí o YouTube teve que, com o avanço do TikTok, do Reels, teve que fazer shorts. Só que ao mesmo tempo, a gente começou a consumir tanta informação, que agora a gente tem o fenômeno da segunda tela. Que é o quê? Enquanto você tá trabalhando, você quer ir consumindo um conteúdo. Só que como você não pode consumir conteúdo do TikTok, nem conteúdo mais rápido, esse conteúdo pode ficar em segunda tela, voltou a ter vídeos longos, ou as lives. Então você tem muita live na Twitch, no YouTube, ou repositório de lives no YouTube. Então tem muitos streamers que fazem as lives em outra plataforma, mas tem um canal no YouTube só pra deixar live. E tem pessoas que têm muita visualização, porque é as pessoas que agora é tanta informação que ela também tem uma segunda tela, que muitas vezes ela nem tá prestando tanta atenção assim, mas fica fazendo de companhia ali, sabe? Então você tá trabalhando na primeira tela aqui, na segunda tela você coloca uma live e fica vendo, fica trabalhando enquanto a segunda live tá rolando e tudo mais. É tanta informação que agora a gente tem um mar de conteúdos, tá ligado? Não significa que a gente deve ignorar os efeitos das telas e das redes sociais em pessoas que realmente possuem um diagnóstico de TDAH. Crianças com TDAH, por exemplo, podem acabar ficando hiperfocadas em videogames e outras mídias digitais. Elas podem ficar tão absorvidas com atividades que para elas são tão interessantes que chega a um ponto que isso pode contribuir para uma falta de percepção do tempo. Enquanto elas estão ali nas suas atividades super preferidas, as horas podem se passar bem rápido. E aí, se você somar essa predisposição com o algoritmo viciante das redes sociais, aí você vai ter, talvez, crianças que realmente estão perdendo quase que um dia inteiro no celular. E é nessas horas que aparece um idoso e fala: ah, na minha época. Certo, ok, já deu pra entender isso. Mas agora eu quero que você imagine uma outra situação. Olha só isso. Imagine que uma criança acorda cedo para ir para a escola e lá ela enfrenta horas e horas de aulas seguidas por atividades extracurriculares, lição de casa e ainda tenta encontrar tempo para se divertir no fim do dia. A semana dela é bem agitada, com aulas, natação, karatê, xadrez, curso de inglês e até brincar, olha só, que conceito. Enfim, isso significa que a agenda dela vai ficar bem cheia, mas ao contrário do que se pode esperar, isso não faz com que a criança seja realmente mais produtiva. À medida que o dia avança, ela se vê sobrecarregada. O cansaço se acumula e o seu cérebro, ao invés de focar, parece entrar em um modo de desligamento. A concentração torna-se um desafio. Mesmo nas atividades que ela ama, como brincar com os amigos ou explorar a sua criatividade, a exaustão se torna uma barreira. E bom, será que nós podemos culpar um transtorno? Será que isso realmente é um sintoma? Todos nós temos dificuldades de concentração quando nós estamos cansados. Isso é plenamente normal. Inclusive, essa é uma sensação bem comum. Afinal, nós estamos vivendo em um sistema que diz: trabalhe enquanto eles dormem, seja produtivo a qualquer custo, e tempo é dinheiro. Assim é difícil não se cansar. Então, se a gente parar para pensar certas características como possíveis sintomas, nós precisamos pensar o quanto essa característica está afetando o funcionamento e o desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, será que esse fator afeta a sua vida acadêmica, social ou profissional de alguma forma? É um questionamento que precisa ser feito. E é aí que as coisas começam a ficar difíceis, porque dá pra perceber que pode ser muito fácil confundir sintomas de um possível TDAH com características normais do desenvolvimento, ou que são, por exemplo, resultantes do contexto em que nós vivemos. O problema é que nem todos conseguem fazer essa diferenciação. E isso é até esperado, não é todo mundo que é especialista. Por isso que é aqui que nós devemos tomar muito cuidado com o que vemos na internet. Não sabemos se o autor daquele vídeo ou post é realmente qualificado para estar falando aquelas coisas. Por isso que antes de achar que nós temos TDAH, devemos sempre nos perguntar: será que aquela pessoa, ou mesmo você, é capacitado o suficiente para dar esse diagnóstico? Pois é, e na prática, isso significa que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento necessário. São influenciadas ou então estão desesperadas para encontrar explicações sobre algo que são ou que sentem. E é por isso, infelizmente, que muitos acabam fazendo o que nós chamamos de autodiagnóstico, o que é bem problemático. Imagine que uma pessoa sem acesso à informação adequada ou a um profissional de confiança resolve procurar nas redes sociais informações confiáveis sobre condições como o TDAH. Inclusive, já existem estudos sobre isso. Um estudo feito em 2023 com vídeos de língua inglesa na plataforma TikTok sobre TDAH mostrou que 52% dos vídeos eram enganosos
ou errôneos. E 57% dos vídeos continham informações sem evidência científica nenhuma, além de que 27% dos vídeos diziam respeito a experiências pessoais, e somente 21% dos vídeos eram realmente úteis para outras pessoas. E depois, se você fala de regulamentação de redes sociais, a galera fica puta, né? Não, deixa. Vamos deixar aí. Vamos deixar 50% dos vídeos tudo falso aí. Vamos formar uma geração só em conhecimento falso. Pra ver o que vai dar. Depois a gente aponta e reclama, né? Não, essa geração está perdida. Olha o que a gente deixa a geração consumir, tá ligado? Pessoas. Apesar de muitas vezes os vídeos de experiências pessoais serem feitos por pessoas realmente diagnosticadas com TDAH, isso não significa que aquela pessoa de fato entende sobre o assunto. Só porque você tem uma condição, não significa que de repente você virou um especialista. Até porque, veja bem, ela vai estar falando de sintomas que ela sente e de experiências que ela vive. E o TDAH é uma condição extremamente diversa e pode se manifestar de diferentes formas em cada pessoa. A produção de conteúdo sobre o TDAH por pessoas que não têm capacitação para falar sobre o tópico pode então trazer alguns riscos. Além disso, vídeo com desinformações como o TDAH é igualmente comum entre meninos e meninas e fazer ruídos aleatórios e ser competitivo são sintomas de TDAH, eles podem ser ruins. Ruins porque podem facilitar o autodiagnóstico errôneo. Isso pode contribuir com ansiedade em relação à sua saúde e aumentar inclusive a utilização do sistema de saúde. E ninguém quer sobrecarregar isso. O autodiagnóstico também pode fazer com que pessoas acabem deixando de ter um diagnóstico adequado para os seus sintomas. Elas simplesmente deixam de ir atrás de um profissional, já que o fulaninho do TikTok resumiu tudo em menos de um minuto. Poxa, fulaninho do TikTok. E aí você já deve estar imaginando por onde é que a coisa vai. Porque essas pessoas deixam de ter um tratamento apropriado, o que contribui ainda mais com o agravamento da sua condição, também de uma baixa qualidade de vida. Isso já é bem problemático, mas ainda existe uma outra problemática ainda mais agravante. Pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH, mas que às vezes, por terem sintomas semelhantes, acabam por se automedicar com medicamentos indicados pro TDAH. Automedicação gostoso demais. Com o desejo de melhorar a performance, seja acadêmica ou profissional, muitos acabam por ingerir estimulantes. A vida acaba pressionando para que você seja produtivo e para isso algumas pessoas usam as droguinhas. Droguinha. Imagine um estudante universitário que está enfrentando períodos de intensa carga acadêmica e pressão para entregar os seus trabalhos e os seus projetos no prazo. E aí ele ouve falar de uma coisa meio mágica com os colegas, que supostamente poderia aumentar a sua produtividade e capacidade de concentração. O famoso rebite. Ao usar medicamentos estimulantes prescritos para tratar uma tal de condição chamada de TDAH. Influenciado pelos seus amiguinhos e por histórias de sucesso que ele acaba escutando, ele acaba acreditando que poderia melhorar o seu próprio desempenho acadêmico. Ele então decide adquirir estimulantes de forma ilegal. Ilegalidade. Ele começa então a ingerir esses medicamentos ocasionalmente, na esperança de melhorar a sua concentração e rendimento nos estudos. Mas, no entanto, o estudante não passou por uma avaliação médica adequada e não recebeu o diagnóstico de TDAH. Ele está usando os estimulantes sem supervisão profissional, na esperança de obter resultados positivos nos seus estudos. Vai dar merda. Em um estudo feito em 2023 com... Vai dar muita merda porque principalmente vai fazer efeito. Esse que é o problema da droga sem supervisão, a droga sem conhecimento e a droga no primeiro instante. Ele vai ficar muito focado, vai dar muito certo. Ele vai começar a tomar, ele vai começar a tomar, vai começar a tomar e aí o cenário tá desenhado. O cenário de catástrofe tá desenhado. Porque depois de um tempo, como ele tá tomando sem supervisão, sem quantidade, sem um médico dando a quantidade que ele tem que tomar, sem a supervisão, ele vai perder o efeito, provavelmente, porque o corpo vai acostumar e ele vai começar a tomar mais. É igual o café. O primeiro copo de café que você toma, geralmente, na sua vida, dá muito efeito. Só que acontece, a gente vai tomando tanto que vai ter uma hora que o nosso corpo ele se acostuma com aquela quantidade de cafeína e não tem mais o efeito que a gente quer. O que a gente faz? A gente vai tomando mais. Mas tem uma hora que o efeito para de ter funcionalidade do nosso corpo. Nosso corpo, ele se ajusta, ele se acostuma. Por isso que medicação precisa de dosagem e de tempo. Tanto que medicações psiquiátricas, muitas vezes, a primeira dosagem não é a dosagem que tem efeito. É uma dosagem para o corpo começar a ter o contato com aquela substância. E não tô falando que são todas, tá ligado? Tô falando de algumas.
E depois de um tempo, você toma a quantidade que vai ter o efeito. E quando você para, é um processo meio que parecido. Você não para nenhuma medicação psiquiátrica imediatamente. É o desmame que chama, né? Você vai diminuindo a quantidade. Então, por exemplo, você tomava um anti-ansiolítico e você tomava 2 cápsulas por dia. Você não vai parar imediatamente. O médico vai fazer você diminuir para 1,5, depois para 1, depois para meia e depois aí você para. Tá ligado? Assim como a introdução. Você não começou tomando 2 cápsulas. Você começa tomando meia, depois começa tomando 1, depois 2 ou 1,5 e assim vai, né? Com 3 estimulantes diferentes, foi visto que os participantes saudáveis foram 9% menos produtivos quando ingeriram algum estimulante. Menos produtivos, olha só. Eles até poderiam ter um aumento de motivação, um esforço e tudo mais, mas isso não melhorava a qualidade das respostas do teste. Quem diria? E além de provavelmente não trazer o resultado desejado, tem coisa ainda pior nisso, porque o uso de estimulantes sem acompanhamento médico e sem a necessidade dessas substâncias pode acabar trazendo diversos riscos à saúde, desde alterações cardiovasculares, metabólicas e renais até alterações no humor e na cognição. Isso realmente não parece ser uma ideia muito bonita. Então, isso não é uma boa ideia. Por favor, não faça isso. Toda vez que você faz isso, uma fada morre. Pode ter certeza. Então, a presença de desinformações em redes sociais pode levar a pessoas a interpretarem erroneamente sintomas comuns ou comportamentos como indicados de TDAH. Então, rede social, no fim das contas, não é bem o lugar mais confiável para você encontrar dicas de saúde. É bom ter bastante cuidado. Porque assim, é aquela coisa, né? A desinformação online não parece ser assim tão perigosa. É só um videozinho. O que tem de mais um videozinho, né? Mas não é só um videozinho. Existem muitas consequências sérias por trás disso. É preciso de profissionais capacitados para diagnosticar e tratar o TDAH. Mas o que é o TDAH? Até agora não explicou? Pô, tem tempo aqui, cara. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade faz parte de um conjunto de transtornos que chamamos de transtornos de neurodesenvolvimento. Esses seriam quadros relacionados a uma forma de amadurecimento do cérebro. Então, quando falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, estamos falando de quadros que se iniciam de forma precoce. Além de fatores neurológicos, também precisamos considerar fatores genéticos e ambientais. E por ambiental, eu quero dizer o contexto que alguém está inserido, ok? Isso pode incluir, então, fatores físicos, sociais, culturais e emocionais que cercam uma pessoa e que podem afetar a sua experiência e a sua interação com o mundo. Podemos entender o TDAH como um transtorno iniciado na infância, mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não permanece nessa fase. Ele é um quadro que geralmente persiste na vida adulta e pode trazer diversos prejuízos para o indivíduo. A forma de amadurecimento do cérebro com TDAH gera sintomas em 3 eixos: a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas nesses eixos podem levar desde prejuízos acadêmicos, profissionais e até prejuízos interpessoais, ou seja, nas relações ou interações entre pessoas. Mas para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa forma de amadurecimento do cérebro com TDAH, vamos precisar falar de uma área bem importante no nosso cérebro: o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área do nosso cérebro que nos ajuda a regular os nossos impulsos. E isso pode ir desde focar em uma tarefa até não interromper a fala dos outros. E nesse contexto, a dopamina e a noradrenalina são neurotransmissores que ajudam o córtex pré-frontal a regular esses impulsos. E são justamente esses 2 neurotransmissores que ficam reduzidos ou têm a sua atividade diminuída no córtex pré-frontal em crianças com TDAH. Porque sim, apesar de não persistir na infância, as crianças ainda assim podem ter TDAH. É uma coisa meio complexa. Mas voltando ao que interessa, se a gente somar isso, esses fatores cerebrais a outras coisas, como por exemplo, abuso de substâncias como nicotina, álcool durante a gravidez, sofrimento fetal e fatores genéticos, nós podemos ver que tudo isso contribui para um desenvolvimento do transtorno do TDAH. E transtorno esse que, se não tratado adequadamente, pode levar a prejuízos, como um baixo desempenho acadêmico, evasão escolar, acidentes de trânsito, uso de drogas, álcool e até divórcio, entre outras consequências negativas para sua vida adulta. Às vezes, então, um indivíduo com TDAH, mas sem um diagnóstico, pode ter uma série de problemas que ele nem sequer faz ideia de que eles estão conectados. Por isso que ter o diagnóstico apropriado o mais cedo possível melhora bastante a qualidade de vida em relação a esses prejuízos.
Mas não é só isso. O TDAH é um transtorno bastante associado a outras condições psiquiátricas, ou seja, ele pode apresentar o que nós chamamos de comorbidades. E segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estima-se que 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade e pelo menos 10% apresentam 3 ou mais comorbidades. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e problemas de leitura são exemplos de condições que frequentemente andam de mão dadas com o TDAH. E aí, essa presença de comorbidades acaba se tornando mais uma camada de complexidade na hora de diagnosticar e tratar esse transtorno. Imaginem a luta diária de alguém. E além da esfera cultural, né? Hoje em dia, infelizmente, por todo o aspecto que ele falou, de você ter muito autodiagnóstico, muita propaganda de conteúdos falsos, você ter muitos médicos e psicólogos, infelizmente, mal formados, que dão um diagnóstico não muito bom, TDAH está virando motivo de chacota ou tratado como balela. Eu que sou da área da educação, vejo muitas pessoas de toda a comunidade escolar. Não estou falando de uma pessoa só, não. E de uma classe só, não. Mas de professores, a gestores, a todo mundo, a estudantes, a professores, a alunos, até os próprios alunos, a comunidade escolar, a pais, não sabe mais como tratar isso. Não sabe mais o que é verdade e o que não é verdade. Não sabe o que é transtorno e o que não é transtorno. Isso gera uma confusão, isso gera bullying, isso gera uma má organização, entendeu? Porque a gente não sabe mais o que é TDAH e o que não é TDAH, porque virou uma bagunça tão grande na divulgação, no diagnóstico e tudo mais, que vai ter um envelope cultural que é difícil. De acolhimento dessa pessoa se entendendo. Muitas vezes a pessoa pode sofrer um bullying, essa pessoa pode ser vista como errada. É prejudicial, sabe? Porque é igual falou, pode ser que tenha pessoas que estão se autodiagnosticando, pode ser que tenha um psicólogo que fez errado, um psiquiatra que fez errado, mas tem crianças que são diagnosticadas verdadeiramente elas têm dificuldade. Essa criança não pode sofrer males por conta do erro dos outros, né? Mas pode acabar acontecendo por conta do fator cultural, né? Em que tenta se concentrar nas suas tarefas, vencer a impulsividade do TDAH, mas ao mesmo tempo enfrenta os obstáculos da depressão. O desafio de equilibrar a energia e o foco com o peso emocional da depressão acaba se tornando uma batalha constante. A procrastinação causada pelo TDAH pode agravar os sentimentos de desespero, enquanto a falta de energia resultante da depressão torna as atividades diárias ainda mais árduas. O ciclo então se perpetua, criando um desafio complexo para o indivíduo e outros que enfrentam essa e outras condições em conjunto. E bom, essa narrativa não é única. Cada pessoa vive uma experiência singular. A jornada desse indivíduo é só um exemplo de como o TDAH e a depressão podem interagir de maneiras diversas. E isso também vale para outras comorbidades. E ao entendermos essas complexidades, podemos fornecer o suporte necessário para aqueles que realmente enfrentam esses desafios diários. Então, quanto mais cedo for a identificação do TDAH, menores vão ser as chances do desenvolvimento de outra condição psiquiátrica e assim um melhor prognóstico, ou seja, uma melhor previsão do curso do TDAH. E de novo, mais importante ainda, a identificação do TDAH ou qualquer outra condição deve ser feita por um profissional capacitado, senão as fadas podem morrer por causa disso também. Pense nas fadas. Essa é a dica de ouro, sempre um profissional adequado. E para visualizar bem o quão ruim é não cuidar do TDAH, vamos imaginar um cenário em que alguém não foi diagnosticado corretamente ou seu diagnóstico veio de uma forma tardia. Vamos chamar esse desafortunado de Clayton. Desde cedo, Clayton sentia que algo estava diferente. Não conseguia permanecer sentado nas aulas e, apesar dos seus esforços, manter a atenção em conversas e leituras longas parecia uma batalha constante. Infelizmente, o diagnóstico de TDAH não chegou na infância de Clayton, e isso teve impactos significativos na sua autoestima. Com o passar dos anos, Clayton internalizou a narrativa de que a sua luta com a atenção e a hiperatividade era uma manifestação da sua incompetência. Ele não aprendeu a reconhecer o seu próprio valor. Sério, coitado. Sentimentos de inadequação e frustração tornaram-se companheiros constantes, afetando suas relações pessoais e o seu desempenho acadêmico e profissional. As coisas
foram só piorando. Então, por fim, temos que Clayton pode ter vivido anos da sua vida em sofrimento com tantas crenças ruins a respeito de si mesmo, mas isso poderia ter sido diferente. Clayton poderia ter entendido a condição que tinha e, com um tratamento adequado, ter assim reduzido algumas das suas dificuldades nos relacionamentos, no trabalho e na sua autoestima. Então, talvez, mais importante do que como saber se você tem TDAH, seja como não saber se você tem TDAH. Observamos como a busca por respostas pode levar a interpretações equivocadas, especialmente em um cenário onde as redes sociais são palcos de discussões sobre saúde mental. O fenômeno do autodiagnóstico, alimentado por vídeos e conteúdos online, é alarmante. A popularidade do termo TDAH nas ferramentas de busca reflete um interesse crescente, mas também revela a presença de desinformação. É preciso então discernir entre fontes confiáveis e não confiáveis, especialmente nas redes sociais, onde vídeos e experiências pessoais podem ser enganosos. A desinformação online não só afeta indivíduos em busca de respostas, mas também amplia os riscos à saúde pública. Além disso, o autodiagnóstico, influenciado por informações não respaldadas cientificamente, pode resultar em escolhas prejudiciais e inúmeros malefícios em relação à saúde. É preciso pensar na necessidade de buscar informações em fontes confiáveis e, acima de tudo, de procurar a orientação de profissionais. O TDAH é uma condição complexa, cujo Isso pra tudo que envolva saúde, por favor. E pra tudo que você tiver condição, tá ligado? Na vida, assim. Se você tem condição, você tem chance de buscar um serviço público ou um serviço privado, vá atrás do conselho de profissionais. Em nutrição, em exercício físico, em desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, em diagnósticos psicológicos, vá atrás de um bom profissional. Não tenha medo de consultar mais de uma opção, não tenha medo de ir pedir opiniões, não tenha medo de pedir indicações para pessoas confiáveis, que foram diagnosticadas e estão bem agora. Então, você conhece alguém que passou por um tratamento, o tratamento está indo bem, a pessoa está se recuperando, pergunte para ele. Vá atrás dessas informações. É melhor do que o autodiagnóstico ou do que o mal profissional, mas que é mais barato, sei lá. Diagnóstico e tratamento devem ser conduzidos por especialistas capacitados, e a identificação precoce do TDAH realizada por esses profissionais qualificados é crucial para melhorar o prognóstico e evitar fatores como o desenvolvimento de comorbidades, melhores relações interpessoais e melhores performances acadêmicas e profissionais. E apesar da importância de não subestimarmos os desafios do TDAH, com um cuidado adequado, é possível sim ter uma boa qualidade de vida. Portanto, a mensagem central e final é clara. Ao se deparar com dúvidas sobre TDAH, evite o caminho do autodiagnóstico e busque a orientação de profissionais de saúde mental. A jornada para compreender e lidar com o TDAH é complexa, mas com o apoio adequado, é possível sim superar os desafios e construir uma vida plena e cheia de momentos felizes. E feliz você poderia ficar ao saber por que a África não inventou a roda. Agora, para saber o porquê disso, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau! Brabo demais. Não se esqueçam de curtir lá o conteúdo do Ponto Comum, muito bom. Primeiro vídeo que eu assisti, primeiro react. Brabo demais o conteúdo dele. Ou deles, não sei se é mais gente na produção. Acho que provavelmente mais gente na produção. Muito brabo o conteúdo deles. Se inscrevam lá, curtam lá, comente o conteúdo deles lá. É muito bom. Se você gostou desse react também, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui também, se inscrever, que me ajuda demais. Quando dá certo, tem vídeo quase todo dia aqui, tentando fazer companhia, explorando esse universo de conhecimento que nós temos sobre o mundo e sobre o ser humano. Vou ficando por aqui, um grande abraço, sempre busque médicos profissionais antes de usar drogas legais e ilegais. Até a próxima e tchau.